Pronto, estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Esperando aqui. Já entrou. Oi, Pablo, tudo bem? Vamos esperar aqui o pessoal entrar. Tô esperando. Enquanto isso, eu vou aqui me organizando. Bom, hoje a nossa live ela é sobre a autoimagem. Como você se vê, como você se enxerga. Agora, vou esperar aqui mais um pouquinho, tá? Enquanto o Instagram tá chamando aqui, né? Os seguidores, tá informando que eu comecei um vídeo ao vivo. E eu vou esperar aqui um pouco. Enquanto isso... Tô convidando o pessoal aqui já, mandando aqui no aviãozinho, chamando o pessoal. Isso aí, vamos convidar aí também. Só um minuto, que eu tô terminando aqui de convidar. Pronto. Eu enviei aqui agora. Pronto. Ó, o meu amor tá aqui online. Meu marido. Boa noite para vocês. Bom, eu quero pedir que vocês me ajudem aqui em uma coisa. Se o som tá bom e se a imagem tá boa, tá? Coloca aqui pra mim se tá tudo ok, se vocês estão conseguindo me ouvir, estão conseguindo me ver direitinho, porque hoje a minha internet não tava tão boa. Então eu quero saber se tá tudo ok pra gente começar. Ah, tá ok. Obrigado, Deia. Sim, obrigado, Fátima. Bom, obrigada, Natália. Sim, sim. Bom, isso é importante, né? Que esteja tudo ok pra gente começar. Mas então eu quero pedir uma coisa aqui pra vocês. Tá vendo aqui, ó, esse aviãozinho aqui embaixo? Para vocês clicar nesse aviãozinho e enviar, chamar amigas de vocês, conhecidas de vocês, pra gente poder, para elas poderem participar disso aqui com a gente, sobre a autoimagem, como elas se enxergam na vida. Isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo a gente ter noção disso, ter consciência disso. Então, eu vou esperar um minutinho aqui até você fazer isso, tá? Clica aí no aviãozinho, de novo, para quem tá entrando agora. Oi, Dalila. Oi, Lari. Ó, vamos fazer o seguinte, tá? Eu já mandei aqui para umas 20 pessoas. Agora, clica, a Roberta entrou. Vamos clicar aí todo mundo junto nesse aviãozinho que tá embaixo e vamos compartilhar, tá? Pelo menos 5 pessoas, vamos convidar para a live. É só você clicar aí e começar a convidar, tá? As pessoas. Eu vou fazer aqui de novo, tá? Vamos lá, de novo. As pessoas que eu ainda não convidei. Vou fazer aqui. Bom. Tô convidando aqui. Você já tá convidando aí? Convida aí. Vamos lá. Gente, tem muita gente aí que eu gostaria que participasse dessa live. Essa live aqui vai ser tão importante.
É tão bom a gente ter consciência disso, que a gente vai conversar aqui hoje. Então, vou convidar aqui as mulheres que eu conheço para fazer parte aqui comigo também. Bom, tô convidando aqui. Pronto. Enviar separadamente. Bom, enviei. E aí? Vocês... Lohane enviou a solicitação. Oi, Lohane, boa noite. Você faz tarde ou que nós trabalhamos cedo? Você faz tarde. Eu sei, Roberta, eu faço mais tarde por causa do horário do Brasil. Eu faço lá às 6 horas, entendeu? Esse é o que da questão, porque na minha audiência, né? Enfim, a maioria, maior porcentagem, elas estão online nesse horário, das 6 horas da tarde lá no Brasil. Então eu escolhi para não ficar um horário não tão tarde aqui, apesar de estar tarde, mas eu escolhi esse horário. Bom, agora vocês estão entrando aí, eu vou falar de novo o tema dessa live, deve estar aí em algum lugar na tela, mas nós vamos falar sobre a autoimagem. Como você se enxerga? Isso é uma pergunta, né, que a gente deve fazer. Como que eu me vejo? Como que eu me enxergo? Mas hoje eu quero deixar isso claro para você. Eu quero fazer você ter consciência de como você se vê e o porquê que você se vê dessa forma. Por que tem coisas na sua vida que você não consegue mudar, transformar ou avançar, que estão te impedindo, né, de viver uma coisa nova? Por quê? São coisas que eu vou falar para vocês que são coisas lá do passado, que você vai ter que dar uma ida lá atrás para você recapitular tudo e saber exatamente o que aconteceu. Bom, e eu vou te ensinar também um passo a passo para você mudar isso, transformar isso na sua vida, para você ter autoestima, ter segurança, tá bom? Bom, para quem me conhece, eu sempre falo o seguinte, que eu sempre trago aqui as minhas anotações, tá? Porque eu gosto muito, eu ouço, eu estudo muito e eu gosto sempre de anotar tudo. Então, antes de cada vídeo, de cada live, eu faço as minhas anotações, que é aqueles pontos principais que eu gosto de falar, que eu não quero esquecer, que é importante para você saber disso. Então, para quem me conhece, sabe que eu tô sempre com minhas anotações. Então, tá aqui, tá? Pra gente ver isso aqui juntas. Bom, agora vocês conseguem ver aqui, ó, esse coraçãozinho que tá aqui do lado, né? Começa a clicar aqui, pra mim aparece a minha fotinha, né? Mas clica aí nesse coraçãozinho aí, tá? E quando você faz isso, o Instagram ele entende que isso aqui é um conteúdo relevante e ele vai distribuir para mais pessoas. Assim que eu postar, ou agora mesmo ele começa a informar pessoas que eu estou online através desse gesto seu de clicar nesse coraçãozinho aí, tá? Então não tenha medo de clicar aí, pode clicar à vontade, tá? Bom, então vamos começar aqui. O que é uma autoimagem? Primeiro, Thaisa, a autoimagem é a forma como você se vê, como você se enxerga, certo? Auto, com U, ele vem o que? Ele refere a você, a si próprio. Autoimagem, autoestima, tudo isso, autoconhecimento. Então, tudo tem a ver com você, tá? Sempre com você, o auto com o. Então, quando alguém fala um autoconhecimento, é quando você se conhece, autoestima, quando você se sente bem consigo mesma. E tem a parte da autoimagem, como você se enxerga, como você se vê. Agora nós vamos entrar nessa parte aqui, que é, você vai precisar ir um pouco mais lá atrás, na sua infância, onde tudo começou, onde tudo começa nas nossas vidas, que é quando nós somos pequenos ainda, que nós vamos nos conhecendo, formando, enfim, nós começamos lá atrás. Com 6 a 7 meses de vida, o que acontece? A primeira forma, deixa eu ver aqui. Ok, Cristina, mas tanto essa live também,
Ah, vai ter que ir trabalhar, é verdade. Você é enfermeira, você vai trabalhar. Mas então, um ótimo trabalho para você, tá bom? Obrigada por estar aqui participando. E, bom, tudo inicia lá na infância, certo? A infância, primeira parte que a gente começa a se conhecer, criar a nossa autoimagem, é externo. O bebê, ele não está sabendo o que está acontecendo lá dentro. Então, ele começa externo, que é quando os seus pais começam a te apresentar as suas partes do corpo. Olha, esse aqui é meu nariz, esse aqui é o seu narizinho, tá vendo? Você tem igual a mamãe, você tem igual ao papai. Vou falar aqui da mamãe. Você tem igual a mamãe. Olha, você tem a orelhinha igual a mamãe. Então a criança, ela começa a se espelhar, ela começa a ver que ela tem alguém que está criando ela, está contando para ela o que ela tem, o que faz parte dela. E quando ela chega a se olhar no espelho, que é muito engraçado quando o bebê se olha no espelho, quando ele começa a se reconhecer, né? Que ele se reconhece mesmo, ele começa a pegar nas partes dele, assim, né? Na orelhinha, no nariz, às vezes quer pôr o dedo no olho, a gente não deixa, porque ele está se conhecendo, ele acabou de ver ele mesmo. Ele viu a sua autoimagem naquele espelho. E então começa assim, a parte externa, tá? A parte externa é isso que eu tô te falando, quando seus pais começam a te construir. Você começa a ser construído por partes. Olha, esse é seu olhinho, mamãe tem um olhinho também, olha, igual o seu. Essa é a sua barriguinha. Enfim, e começa. Aí você vai crescendo, você já se vê, né? E o que você tem? Você assimila isso. Você assimila que você precisa de uma outra pessoa para dizer o que você é, entendeu? O que você tem, o que você é. Porque foi sempre os seus pais que foi construindo você. E tudo bem, é assim com toda criança. E seus pais começaram a construir você e quando você pegou um tamanhozinho assim, que você já entende, entre os 7 e os 14 anos, é uma fase delicada da criança, o que os pais começam a falar? Até com um pouquinho menos, 6, enfim, depende, né, de cada casa, de cada educação. Como você entendeu que você precisava de uma pessoa para falar para você, para se espelhar, para dizer o que você se apegou aos seus pais, ou a pessoa que te criou, ou a pessoa mais próxima, enfim. Você aprendeu que você precisava de uma segunda pessoa para dizer como você é, entendeu? Como você é. Então você aprendeu isso. Quando você está numa certa idade, os seus pais começam a falar coisas para você. Do tipo, deixa eu só responder aqui. Tchau, Camila. Oi, Camila. Porque aqui na Itália a gente fala tchau, tá? Tchau ao invés de oi. Oi, Camila. Bom, a Roberta vai ter que ir. De nada, Cristina, de nada, tá? Vai lá, trabalha lá, vai com Deus. E oi, Lilamar, tudo bem? Gente, não esquece, clica aqui nesse coraçãozinho, tá? Se você que entrou agora ainda não clicou nesse aviãozinho, chamando as pessoas para participar, chama agora, tá? Eu te dou aqui um tempinho, aqui uns segundinhos, você clica nesse aviãozinho e convida mulheres para participar, pessoas que você conhece, que você gostaria que tivesse aqui nessa live, tá? E eu tô esperando aqui, eu te dou um segundinho para você fazer isso. Oi, tudo bem, Vanessa? Tudo jóia, obrigada. E aí, já tá fazendo? Não esquece, hein? Coraçãozinho aqui. Pronto? Enviaram aí? Agora, você entendeu como que você foi construído a sua parte externa? Você foi construído assim. Seus pais te falavam o que você tinha, como você era, né? Até que você se olhou no espelho, começou a ver realmente quem você, a sua autoimagem e descobriu que você tinha um nariz, que fulano tinha um nariz, seu pai tinha aquele nariz, enfim. E você cresceu. Aí veio a parte interna, tá? A parte emocional, a parte da mente. E como que foi construído isso por dentro?
essa parte é uma parte muito delicada, que nós, pais, assim, eu como tenho 2 filhos, eu sei que muitas vezes a gente faz sem perceber, tá? Sem perceber. E não é culpa do seu pai ou da sua mãe. Eu não quero que você veja isso como se fosse a culpa do seu pai e da sua mãe. Não é, ou de uma pessoa próxima a você, porque as pessoas falam sem ter noção do que pode acontecer futuramente, entendeu? Então, quando seus pais começam a te comparar, primeira coisa, um exemplo, eu já fiz isso várias vezes, gente, com a minha filha, e depois que eu aprendi, eu parei com isso, né? Eu parei de comparar ela com outras pessoas. Então, vamos supor que você era uma criança sapeca, bem custosa mesmo, e aí eles falavam assim, sua mãe falava, nossa, olha, puxou essa teimosia, né, essa teimosia dela do tio fulano. Enfim, aí então quer dizer que eu sou tão custosa assim, eu sou teimosa por causa do meu tio fulano. Olha só, essa aqui gosta demais de dormir, puxou o pai dela. Nossa, então quer dizer que eu gosto de dormir, então puxei meu pai. E aí começou, entendeu? Essa aqui fala demais, é igualzinha a mãe dela. E começaram o quê? A colocar como se você fosse uma coxa de retalhos, quando pequena. Ninguém falava para você que você era aquilo, mas dizia que você era parecida com alguém, entende? Então começou a ficar como se fosse uma coxa de retalhos. Aí você cresce ouvindo um monte de coisa. E eu te falo isso hoje com toda a propriedade, que eu sou mãe. Então eu sei muito bem as coisas que a gente fala para os nossos filhos. Muitas vezes a gente usa essas colocações sim na vida dos nossos filhos, sem ter a noção de que aquilo pode prejudicar a autoimagem dele no futuro, ou quando ainda criança, adolescente, enfim. Então, você continuou ali, foi crescendo, e você era uma coxa de retalhos, que vinha um, pregava uma pecinha, costurava um quadradinho, vinha outro, costurava outro quadradinho. Iam dizendo que você parecia com alguém, que você era como aquela pessoa. E, enfim, você ouvia muitas frases. Que tipo de frases é essas que tem a ver com a nossa autoimagem hoje? Um exemplo, eu até anotei várias frases aqui, porque são frases que podem gerar muitos danos à autoimagem da gente quando criança, que os pais podem falar. Então, para você que é mãe, que é pai, é importante você agora parar, refletir um pouco e não fazer isso com os seus filhos da forma que os seus pais fizeram com você. Mas hoje o foco aqui é você. Então, são frases que você pode ter ouvido, que é o seguinte: você é burra. Nossa, você não é capaz de fazer isso sozinha, não. Você é esquisita, hein, menina? Você é surda, você nunca ouve nada. Nossa, você não consegue aprender isso aqui. Nossa, como você é feia fazendo isso, hein? Que menina feia. Você não sabe falar. Não, você fala tudo errado, você não sabe falar. Ou senão começa a falar da questão do corpo. Nossa, como você tá barrigudinha. Ó, na sua idade não pode ter isso não. Você tem que se cuidar, você tem que fazer isso, né? Fulano é melhor que você. Porque olha lá pra você ver, ele tirou uma nota alta e você não tirou. Por que você não tirou? Você não tem dificuldade de aprender? O que acontece? Então, assim, são coisas que você ouviu. E era culpa dos seus pais? Não, não foi culpa dos seus pais, porque eles não sabiam disso aqui que eu tô te contando. Eles não sabiam disso. E aconteceu. E isso sim fez você construir a sua autoimagem. E qual que é a autoimagem que você tem de você hoje? Entendeu? Talvez você pense que você não é capaz. Você está sempre buscando a aprovação de alguém, porque afinal você não sabe nem quem você é. Você está sempre buscando a aprovação, como eu disse. Você busca a aprovação porque você não sabe quem você é. Ninguém te ensinou a ter a sua opinião própria. Você não consegue expressar a opinião própria, porque se você expressar a opinião própria, você está fazendo errado, você está indo em uma direção diferente. Entende? Isso é questão também de autoimagem, tá? Essa insegurança na hora de falar tem a ver com a sua autoimagem, a sua autoestima tem a ver com a sua autoimagem.
Quando você não tem autoestima, é porque você ainda não fez o que tinha que ser feito dentro de você, no seu emocional, na sua mente. Então tem coisas ainda que você está remoendo aí dentro que está fazendo você se sentir para baixo, feia, gorda, incapaz, entendeu? São coisas que precisa ser tirado de você. Você precisa ser liberta disso aí. Você precisa curar essas feridas que colocaram em você, na verdade, quando você ainda era pequena. Por quê? Senão você não vai conseguir avançar na sua vida. A forma como você se enxerga vai determinar onde você vai chegar. Se você se enxerga como um nada na vida, como se você não é capaz, você não consegue, se seus pensamentos estão sempre negativos, né? Como eu disse, a nossa mente, eu disse antes, tá em outro vídeo, a nossa mente ela tem a tendência a ir para o negativo, tá? Sempre. E cabe a nós construir pensamentos positivos sobre nós mesmos, falar quem nós somos, onde nós queremos chegar. Então, isso, se você não começar a construir a sua autoimagem hoje, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque sempre que você tentar fazer algo novo, vai vir o pensamento destrutivo do passado na sua cabeça. Talvez isso aí você nem saiba. Você pensa, não, Thaisa, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu não tenho pensamentos lá do passado, meu pai me chamava de burro, falava que eu não tinha dificuldade de aprender. Mas e hoje? Como que você é? Você aprende? Você consegue mesmo ser bem-sucedido nas áreas da sua vida? Você consegue falar assim, não, eu tenho a minha opinião própria e é isso aqui e pronto. Eu sou livre para expressar a minha opinião também, assim como qualquer um é. Eu sou livre para gravar um vídeo e fazer aqui uma live sem que eu me preocupe o que as pessoas vão pensar, sem a necessidade de aprovação do outro. Eu não sou uma coxa de retalhos, eu sei quem eu sou. Então, você tem que começar a se fazer essas perguntas. Se você sabe realmente quem você é, se você sabe qual a imagem, qual a autoimagem que você tem de si próprio, como você se enxerga, como que você se vê. Diante de qualquer situação, você já pensa negativo, que você não dá conta. Quando alguém coloca algo em suas mãos, ou você tem um sonho grande, mas você fala, mas como eu vou fazer? Eu não consigo, eu não sou capaz de fazer isso. Se você tem esses pensamentos, é porque você não tem não se enxerga de forma positiva, entende? A sua autoimagem, ela precisa ser trabalhada. Então, a sua autoestima, amor próprio, autoconhecimento, tudo isso é como se fosse um pacote. Tá aí, tá dentro de você. Então, você precisa trabalhar essas áreas da sua vida. Por isso que hoje eu tô falando da autoimagem, que é uma coisa muito importante. Eu quero até contar uma coisa aqui pra vocês. Quando eu cresci com tudo isso aí, porque a minha família não era uma família tão estruturada assim. Então eu cresci com muitas críticas, com muitas coisinhas. E apesar que a minha mãe tentava o máximo, tá? Ser a melhor mãe. E ela foi a melhor mãe que ela conseguiu. Aquilo ali foi o melhor que ela fez. E ela é maravilhosa. Só que nós crescemos ouvindo essas frases aí que eu te disse. Não todas, mas algumas. E quando eu tinha por volta, se eu não me engano, não lembro agora, mas na minha adolescência. E a minha mãe me disse o seguinte, eu tava conversando e às vezes eu tinha dificuldade de colocar as palavras. Enfim, sempre tive isso aí desde comecei a estudar. Colocar as palavras no lugar certo, falar com as pessoas. E um dia minha mãe me disse assim, minha filha, você precisa começar a ler mais, porque você tem dificuldade de falar com as pessoas, você não tá sabendo falar com as pessoas. Olha só pra você ver o quanto a minha autoimagem tava mal, que quando a minha mãe me falou aquilo pra mim, aquilo me travou. Me travou de uma forma que eu não sabia explicar até um tempo atrás. Eu pensava assim, eu não consigo. Quando eu tinha que ter um diálogo com alguém, eu já corria daquele diálogo, porque eu não conseguia me comunicar. Na minha cabeça só vinha aquela fala da minha mãe. Ao invés de eu ter olhado e falado assim, poxa, eu vou começar a ler mais. Não, eu aceitei aquilo como um negativo para minha vida e eu falei assim, não, eu não sei falar mesmo, não consigo falar mesmo. E
eu fui me trancando, entendeu? Bloqueando, porque eu não conseguia. E quando eu tive que fazer, que eu comecei a estudar a inteligência emocional, fiz o curso de coach, eu tive a maior dificuldade da minha vida. Foi quando eu descobri que eu era totalmente bloqueada nessa parte da minha autoimagem. Além de eu ter uma dificuldade para falar, né? Hoje, para mim, estar aqui com você, falando para você, explicando, isso aqui foi um grande desbloqueio que eu fiz na minha vida, porque eu não conseguia conversar assim, entendeu? Eu conversava com pessoas mais próximas, mas se eu tivesse que falar alguma coisa, apresentar um trabalho, qualquer coisa, eu não conseguia. Não conseguia mesmo. Eu travava, eu gaguejava, eu quase chorava e aquilo me fez muito mal. E minha mãe não fez por mal, mas eu absorvi aquilo por quê? Porque a minha autoimagem já estava péssima. Então toda crítica, tudo que as pessoas me falavam, eu pegava pra mim como uma coisa negativa, entendeu? Eu não tava com a minha autoestima bem trabalhada para eu passar por cima das críticas. Mas ao invés disso, eu pegava todas pra mim. E antes um pouco disso, quando na minha adolescência, eu cresci com isso, que eu era feia, que eu era gorda, que eu tinha que eu tinha minhas pernas tortas. Por quê? Tudo na minha infância eu ouvi. Eu ouvi que eu era gordinha, que eu era diferente de uma amiga minha, que era bem magrinha. E eu lembro que a gente gostava de tomar banho de piscina, e um dia o irmão dela fez uma brincadeira e falou assim, e a gente era pequena assim, né, uma criança, pré-adolescente. E ele fez essa brincadeira de, nossa, a fulana tá bem mais magra que a Thaisa tá gordinha já, tão nova e gordinha. E aquilo, eu cresci com aquilo. Eu tinha vergonha das roupas, eu tinha vergonha de mim. Na escola eu já tinha vergonha. E, vai só um minuto, minha boca tá seca. Na escola eu tinha vergonha daquilo, porque eu cresci com esse tipo de frase, comparação. Tinha vergonha de falar, tinha vergonha do meu corpo e eu não conseguia romper na minha vida, porque eu pensava que eu não era capaz. E sempre que eu começava a fazer algo na minha vida, eu pensava assim, não, mas eu vou começar e não vou terminar. Era uma frase que minha mãe me falava sempre, não só minha mãe, mas a minha família inteira, porque eu às vezes começava as coisas e não terminava, cursos, enfim. E eles falavam muito isso na minha cabeça, que não vou pagar mais nada, porque você começa e você não termina, você só começa e você não termina. E aquilo foi entrando na minha cabeça, eu deixei tudo aquilo. Eu construí a minha autoimagem assim, não, eu sou uma pessoa feia, né, gordinha, que eu não consigo terminar nada, eu não consigo falar, eu não sou capaz de avançar na vida, de ser melhor, porque eu ouvi muito na minha infância falar assim, não, quando eu falava alguma coisa de sonho na minha escola, eu lembro direitinho, os meus colegas às vezes riam e falavam assim, não, quem nasceu pobre morre pobre. E são frases que a gente vai pegando pra gente, entendeu? Vai pegando pra gente. E isso são coisas que você vai construindo, você constrói a sua autoimagem com o passar dos anos. Então, quem me conhecia antes nem consegue imaginar que eu era assim. Mas por dentro, é por isso que eu falo, o que está fora, você vê um sorriso, você vê o que está aqui, o que está fora, externo. Mas o que está dentro, o que está aqui dentro, você não vê. E a pessoa pode estar vivendo um inferno dentro da cabeça dela, porque ela não consegue desbloquear, ela não consegue avançar na vida. E tem tudo a ver com a forma como você se enxerga, entendeu? Gente, aqui ó, cadê os corações? Vamos colocar corações aqui. Lembra? Para poder vocês colaborarem aqui comigo também, tá? Então coloca aí o seu coraçãozinho. Bom, e uma das coisas que eu preciso te falar, agora que você entendeu que isso foi construído desde lá da sua infância, quando você é pequena. Primeiro você se construiu na parte externa, quando seus pais te ensinavam. Depois você foi construída na sua mente, no seu emocional,
que começaram a a falar coisas de você, a fazer de você uma coxa de retalho. E tudo bem, como eu disse, não precisa culpar os seus pais. Eles não sabiam disso aqui, né? Isso aqui é algo que as pessoas estão falando agora, assim, que está à tona mesmo, está todo mundo falando sobre isso. Por quê? Porque a humanidade inteira é uma humanidade bloqueada, não consegue romper na vida porque tem bloqueios emocionais. E é por isso que eu estou trabalhando isso aqui com você. Eu quero te contar isso, eu quero que você tenha consciência de que se você tem um problema com a sua autoimagem, com a sua autoestima, tem a ver com o seu passado, com a sua história, como você foi construída. E não é culpa dos seus pais, tá bom? Agora, o que você precisa entender é que você tem que ter essa vontade de melhorar e de mudar, porque senão não vai resolver nada. E como que você vai fazer isso? Espera só um pouquinho que eu vou te contar como que você pode fazer isso, tá? Lembra que não é culpa dos seus pais, mas infelizmente, a maioria dos bloqueios emocionais é causado pelos pais, sem eles saberem, sem eles verem, não terem noção. Infelizmente é assim, tá? Por isso que se você é pai e mãe, você precisa tomar cuidado agora, tá bom? Tem outra forma de educar, não ser falando essas frases, xingando, brigando, né? Ok. Um detalhe que eu preciso te falar. As pessoas, elas gostam de criticar. Elas gostam muito de criticar a gente. Muito. Porque nunca tá bom. Você nunca vai agradar ninguém. E o que você precisa sair daqui sabendo é que vai ter críticas, mas você precisa passar por cima delas ao ponto de a sua autoestima estar tão boa, que você não vai mais se importar com aquelas críticas, entendeu? Porque vai ter críticas. E você não pode deixar que isso te atinja, porque você tem que ter claramente na sua cabeça, assim, na sua mente, quem você é, entendeu? Bom, a primeira coisa, agora vamos falar como você pode mudar isso na sua vida, se você tem esses problemas. Eu quero perguntar aqui para vocês, está aqui comigo, vocês têm algum desses bloqueios aí que eu disse? Vocês já ouviram essas frases na infância de vocês? Ou será que foi só eu que ouvi? Vocês ouviram também? Porque eu ouvi muitas coisas, gente. E realmente a gente escuta muita coisa, não só em casa, mas na escola, colegas, enfim, você escuta muita coisa. E até hoje eu escuto muitas críticas, tem muita gente que critica. Mas, enfim, como eu disse, hoje em dia eu trabalho a minha autoimagem e a Dani diz que sim, viu? É sempre assim. A nossa infância, a gente escuta as coisas e é ali que a gente é construído, né? O quanto é importante a infância, gente, o quanto é importante a infância. É por isso que eu sempre prezo muito pelo bem-estar dos meus filhos, pelo emocional deles, sabe? Eu tento muito, assim, conduzir, conversar, mostrar para eles que eles são capazes por causa disso, para que não cheguem ao ponto que eu cheguei. Claro que eu não sou perfeita, eu não vou conseguir não bloquear eles totalmente. Eu sei que algumas coisas é bem possível que eu erre, né? Que eu sou ser humano. Porém, eu posso fazer o meu esforço, o meu máximo, né? Agora, então a primeira coisa que você vai começar aí na sua casa agora, tá? Você pode começar agora, tranquila. Se você não quer fazer agora, faz uma outra hora que você vai estar tranquila. Não sei se você estava na live anterior que eu fiz, mas eu falei sobre o desbloqueio, como você faz o desbloqueio emocional, como você cura a sua ferida emocional. E é exatamente isso que precisa ser feito. Por mais que agora, às vezes você fala pra mim aí, Thaisa, eu não sei qual foi o ponto que eu fui bloqueada na minha autoimagem, eu não sei qual foi o ponto. Tudo bem, foram tantas coisas que você não vai saber às vezes qual o ponto. O importante é que você escolha agora perdoar quem fez isso com você. Você viu que tudo gira
gira, gira e cai no perdão. O perdão, como eu disse, ele é vida, tá? O perdão é de Deus. Deus, ele te perdoa. Então você não tem o direito de aprisionar alguém dentro de você, aprisionar mágoas. Quando você aprisiona uma falta de perdão, você está criando uma cadeia aí dentro de você, fechando a mágoa, fechando tudo de ruim que pode sair, você deixou aí dentro de você. Agora, a primeira coisa foi aquilo que eu acabei de te falar. Você vai ter críticas, tá? Você vai receber críticas. As pessoas vão falar de você, você fazendo certo, fazendo errado, eles vão falar de você. Vão falar da forma como você fala, como você veste, como você anda, porque elas são pessoas insatisfeitas com as próprias vidas. Então ela precisa pôr defeito nos outros, tá? E tudo bem, elas ainda não acordaram, elas ainda não têm consciência de que elas podem transformar isso nelas. Mas isso é importante você saber hoje, que você precisa voar sobre essas críticas. Você não tem que ir de frente com elas, tá? E pegar tudo aqui no peito. Não precisa. Você vai por cima, porque você tem que trabalhar a sua autoestima, a sua autoimagem hoje. Você precisa olhar para você e saber quem você é. E uma forma que eu faço, um exercício que eu faço muito comigo é falar coisas positivas para mim mesma, tá? Eu acordo, um exemplo, antes de começar essa live, lembra que eu te disse sobre o meu bloqueio que eu tinha para falar? Antes de começar essa live, eu parei aqui e eu respirei 3 vezes, me acalmei, porque falar me gera meio que um pânico. Hoje não, porque eu consigo controlar e equilibrar o meu emocional, mas antes eu não conseguia equilibrar. Então, eu parei aqui, eu respirei 3 vezes profundamente, eu bebi um pouquinho de água e eu falei para mim mesma: você é capaz, você consegue. Então, eu liguei aqui a câmera e falei: eu vou conseguir. Eu gaguejo? Gaguejo. Às vezes dá meio que um branco. Ai, meu Deus, tô nervosa, né? Porque tá todo mundo me vendo. Mas tudo bem, faz parte. Faz parte. Isso é bom para que eu possa trabalhar mim mesma, para que eu possa trabalhar essas coisas em mim, esses bloqueios, enfim. Por mais que eu já tenha ressignificado tudo isso, às vezes isso pode vir na nossa mente. Lembra que eu disse, os pensamentos negativos podem voltar e você tem que ter essa plena consciência de quem você é, para você falar: opa, eu não aceito isso aqui não, eu sou capaz sim, eu consigo começar e terminar tudo que eu colocar na minha mão. Eu sou inteligente, eu sou linda do jeito que Deus me fez. Você precisa começar a falar coisas para você se elogiar, para você mandar essas sugestões para sua mente, tá? Para que ele entenda. Então, vai chegar um momento que, se você faz esse exercício, que eu faço ele já faz muito tempo, já faz mais de 2 anos que eu faço este exercício, praticamente em todas as áreas da minha vida, que eu posso te ensinar depois as outras áreas, relacionamento, enfim. Ele é muito eficaz quando você começa a falar coisas positivas sobre você mesma, tá? Agora, voltando aqui, primeira coisa que você precisa saber era isso. Você precisa ter consciência de que vai ter críticas, mas você vai saber voar sobre essas críticas, depois que eu te ensinar isso aqui, tá bom? Bom, agora, se você sabe qual foi o episódio, igual eu te contei aqui, da minha mãe me travou, me bloqueou no dia que ela me disse que eu não estava conseguindo falar, que eu não sabia falar com as pessoas, não colocava palavras certas. Aquilo me bloqueou. Então eu sabia qual que era o momento, o momento ali, onde foi, como foi e com quem foi. O que eu fiz? Eu fiz aquele mesmo processo do desbloqueio que eu te falei. Só que nesse dia eu senti muita vergonha que o meu coração chegou a gelar. E essa emoção eu sentia ela sempre que eu ia ter que falar alguma coisa que eu não conseguia. Eu sentia a mesma emoção que eu senti quando a minha mãe me falou. Então, o que eu fiz para mudar isso, para transformar esse quadro? Eu acessei, lembra, para você desbloquear algum trauma seu,
algum bloqueio seu, você precisa acessar uma emoção. Então eu acessei. Bom, esse é o método que eu uso, tá? Que foi eficaz para mim e é eficaz para mim sempre que eu preciso ressignificar alguma coisa. Eu acessei aquela emoção. Eu não acessei a raiva, porque no outro vídeo eu te disse para acessar a raiva, mas você precisa de uma emoção. E eu acessei a vergonha. Eu acessei aquela emoção que eu senti no dia, porque era muito claro para mim aquela emoção. Então eu acessei aquela emoção e eu disse: mãe, a senhora não podia ter me falado aquilo. A senhora me bloqueou, a senhora me impediu de viver coisas boas na minha vida, coisas novas, me impediu de arrumar trabalho, me impediu de fazer coisas maravilhosas na minha vida. Enfim, eu não lembro mais, já faz um bom tempo. Mas eu comecei a falar para minha mãe o que tinha causado em mim aquilo que ela me disse. Eu não falei pra ela, tá? E depois de um tempo eu até conversei isso com ela, que já era uma coisa muito tranquila pra mim. Mas eu falei pra mim mesma, tá? Olhando no espelho, eu parei e falei tudo isso. Eu fiquei com muita raiva depois de eu ter passado a minha vergonha. Foi me dando uma raiva dela ter me dito aquilo, falado aquilo pra mim. E aí, no fim eu disse: mãe, mas eu te perdoo por a senhora ter falado aquilo, porque eu sei que a senhora falou sem ter noção do que ia causar em mim. Então eu te perdoo, porque eu te amo muito. E aí naquele momento eu fiz a escolha de perdoar. Quando, lembra, o perdão é escolha, tá? O perdão é uma escolha. Então naquele momento eu fiz a minha escolha de perdoar a minha mãe, que era algo que eu estava carregando. E sempre que eu olhava nela, eu lembrava daquilo. E depois eu contei isso pra ela, ela falou: mesmo, minha filha, eu não sabia que isso tinha causado, que aquilo ia causar isso em você. E eu falei: sim, causou. E foi até que a gente riu juntos, mas aí eu contei pra ela o que eu tinha feito, enfim, e mudou. Mas agora, se você não sabe quais foram as frases, o que foi que aconteceu, se foi que você passou vergonha na escola, alguém riu de você, ou que você, enfim, qual foi a situação. Se você não sabe, você pode fazer da mesma forma. Você vai parar na frente do espelho e você vai acessar a emoção que você tem dentro de você, tá? Pode ser a sua raiva que você tem desses bloqueios que ficam te atrapalhando, que ficam te impedindo. Então você pode fazer isso da mesma forma. Aí você para e fala: olha, você vai falar da mesma forma como eu disse sobre a minha mãe. Você vai fazer isso também. Você vai pôr pra fora o que tá dentro de você. Por que você me chamou de gorda, de feia? Você me bloqueou, você acabou com a minha vida, você fez com que eu perdesse coisas, relacionamentos. Hoje eu sou uma pessoa travada, eu não tenho autoestima, eu não me amo por culpa sua. Enfim, você não sabe quem é, mas você sabe o que está acontecendo dentro de você. E no final, você se abraça. Como eu sempre falo, o abraço ele é maravilhoso. E isso é o autocuidado, o amor próprio, quando você se abraça, quando você se ama. E você fala pra você mesmo, fala assim: olha, mas eu te perdoo por tudo isso. Eu te perdoo, eu libero perdão agora na vida de quem me bloqueou. Eu quero ser diferente, quero ser nova. E a partir de agora eu escolho perdoar, eu decido perdoar quem me travou, quem me bloqueou. E pronto. Você fez uma escolha, entendeu? A partir daquele momento, aquilo não vai te doer mais. Você vai lembrar, mas não vai te doer mais, né? Você não vai ficar com aqueles bloqueios mais. E sempre, lembra, faz igual eu. Sempre que vir de novo na sua mente algo do tipo: você é feio, você é gorda, você não é capaz, você precisa começar a mandar sugestões positivas para o seu cérebro imediatamente, entende? Aqui, quando eu começo, sempre que eu vou começar um vídeo ou uma live ou alguma coisa, principalmente se for ao vivo, gente, eu tenho que fazer esse exercício sempre, porque a primeira coisa que vem na minha cabeça, não a primeira, mas às vezes vem na minha cabeça que: opa, peraí, você não sabe falar? Aí eu já corto isso, entendeu? Porque aquilo não me atrapalha mais. Ele existe? Existe, eu não posso mudar isso. Essa é a minha realidade, foi o meu passado. Mas eu posso ressignificar isso. Então eu posso mandar esses comandos positivos pro meu cérebro falando quem eu sou. Que eu governo a minha própria mente, eu governo a minha própria mente
eu sei quem eu sou e eu sou uma pessoa capaz, eu sou uma pessoa que eu consigo, que eu posso realizar meu sonho, eu sou linda, entendeu? Você precisa fazer isso, esse exercício com você, tá? Então, essa parte do ressignificar, de perdoar, é importante. E agora, tem um outro detalhe, tá? Que você precisa entender. Às vezes, e a autoimagem, a forma como você está se enxergando, tem a ver com algo que você fez. Você se envergonhou muito e você está muito mal até hoje por isso. Você carrega isso com você. E isso entra na parte do auto-perdão, tá? Você precisa se perdoar. Então, se você fez algo muito que te envergonha até hoje, né, que é uma vergonha, que ninguém pode saber, ou que todo mundo já sabe, todo mundo realmente aponta você por você ter feito isso. Tudo bem, isso é passado. Você fez, você não vai errar mais naquilo de novo, porque você se arrependeu, né? Em nome de Jesus, você se arrependeu. Você não vai errar mais naquilo e você vai viver uma nova vida. Entendeu? Não fica preso a coisas do passado, não. E isso vai destruir você. Você não vai ter autoestima porque você não se perdoou. Onde não tem perdão, a coisa vai começando a apodrecer, tá? Onde a pessoa não libera perdão, em qualquer área da sua vida, que você não liberou perdão, vai ficar fedendo, vai ficar igual uma carne podre ali. Então você precisa liberar perdão, você precisa fazer um exercício, tá? Esse exercício que eu te ensino é porque eu fiz para me desbloquear em várias áreas da minha vida e funcionou para mim. E é por isso que eu te ensino. E isso que eu tô te falando, lembra que eu te contei a minha história, um pouquinho da minha história. Eu era bloqueada, a minha autoimagem era péssima, a forma como eu me enxergava era péssima. E eu ressignifiquei isso, eu transformei isso. Então, isso hoje em dia eu consigo te passar, porque eu consegui ressignificar. Então, você precisa, além de perdoar pessoas que te bloquearam, você precisa olhar para você e se perdoar. É necessário. Faz o mesmo processo. Faz esse mesmo processo. Fica na frente do espelho, olha para você e fala: por que você fez isso? Você acabou com a minha vida. Fala pra você mesmo, entendeu? Gera uma raiva dentro de você. Mas lembra, a raiva, gente, é momentânea. Não é pra você sair quebrando as coisas ou ficando agressivo, não, tá? Porque Deus fala: irai-vos, mas não pequeis. Então, por favor, não começa, né, a ter uma ira aí constante todo o tempo. Não. É pra você ativar essa sua ira que você tem dentro de você, essa raiva que você tem por você ter feito essa coisa errada, falar tudo que você tem para falar, tudo que isso aí te impediu de alcançar, o que tá fazendo na sua vida, e por final você se abraça, tá? Lembra, se abraça e fala: olha, eu te perdoo, eu te amo, e pronto, você tá perdoado. Se você não pediu perdão a Deus, peça perdão a Deus e se perdoe, e pronto. E é vida nova. Não importa, como eu disse, não importa quem vai te apontar, tá? Com críticas para poder te destruir. Você precisa estar com a sua autoimagem, sua autoestima trabalhada para que você voe por cima das críticas, tá certo? Isso é muito importante para você, se você quiser avançar na sua vida, tá? Se você não fizer isso, você vai viver travada. E acredite em mim, você vai perder muitas oportunidades na sua vida porque você é travada, porque você olha para você e se sente um nada. Não, eu não sou capaz, não, eu não mereço, sabe? Tem a parte do não merecimento, né? Não, eu não mereço, não. Aí o que acontece? Você aceita qualquer pessoa, um relacionamento, você pode entrar num relacionamento onde você olha e fala, você pensa aquilo, você fala: mas o que eu tô fazendo aqui, gente? Por que eu tô aqui nesse relacionamento? Você não sabe, mas a raiz do problema é que você acha que você não merece coisa melhor. E todos nós merecemos, nós somos merecedores, tá? Você é merecedora,
das melhores coisas que existe nessa terra, você é merecedora. Então, se você não trabalhar essa autoimagem sua, você vai viver no raso. Então você vai viver do jeito que tá, né? Não sei como tá, mas enfim, talvez você não esteja bem, você esteja precisando melhorar alguma área da sua vida, mas vai viver do jeito que está, vai entrar em relacionamentos que vão te destruir cada dia mais, pessoas que não vão estar nem aí pra você, que vai te pisar, que vai te humilhar, porque você pensa que não merece coisa melhor, entendeu? Isso é algo que você precisa trabalhar, não só você, mas todos nós, os seres humanos, né? Mas como eu tô falando aqui para nós, para você, mulher, eu falo isso com toda propriedade para você. Faça isso na sua vida. Se você fizer, você vai ver o resultado, a diferença que vai dar na sua vida, se você fizer isso. Começar a fazer isso na sua vida. Talvez seja várias áreas que precisam ser desbloqueadas, ser curada. Então comece a fazer, tá bom? Agora eu quero pedir para você clicar no coraçãozinho, né, gente? Se vocês estão gostando aí, clica no coração. Não tô vendo nem. Não tem como eu clicar no meu próprio aqui, não. Aparece a minha fotinha. Aí pra vocês aparece o quê? Minha foto? Deixa eu ver aqui. Não, né? Um coração. Verdade. Ah, entendi agora. Que essa plataforma aqui, o Instagram, eu quase não usava pra live, né? Eu usei poucas vezes, agora eu tô conhecendo. Aí, obrigada pelos corações. Muito obrigada. Bom, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês entenderam, se foi claro. Se foi claro, se entenderam, coloca aí um joinha pra mim aí, um coraçãozinho, falando pra mim que foi bom, foi ok. E aí, o que vocês acharam? Conseguiram entender bem como que funciona? Por que você tem essa imagem de você que você não consegue avançar na sua vida, fazer coisas novas? Talvez aí você tenha um sonho, né? Que você é doida para realizar o seu sonho. Você já visualizou o seu sonho, tá? E deixa eu te falar uma coisa: tudo que a sua mente visualiza já é seu, tá? Um sonho, que eu digo, coisas boas para você. Se você conseguiu visualizar na sua mente, aquilo você consegue conquistar também. Mas basta você entrar, você precisa entrar em ação, tá? E muitas vezes você não vai entrar em ação porque você pensa que você não é capaz, você tem um problema de baixa autoestima, de autoimagem. Então, por isso que é necessário você, entendeu? Avançar. Você fazer esse desbloqueio, ressignificar isso. Porque não faz sentido você carregar tanta coisa dentro de você. A vida precisa ser mais leve. Você precisa conduzir as coisas de uma forma mais tranquila. E isso precisa estar dentro de você, essa paz. Não é externo. A paz não tem que ser externa. A paz tem que ser interna. A paz, ela vem de Deus. Então, aqui dentro de nós tem que estar tranquilo, tá? Tem que estar bem tranquilo agora. Não, Dani, obrigada a você. Obrigada a você. Você tem me ajudado muito. Obrigada. Esse é o intuito, ajudar, tá? É ajudar mesmo. Eu passo aqui todas as minhas experiências para vocês, tudo que eu já fiz. E olha que eu já fiz muita coisa, tá? Eu pensava que eu não era tão bloqueada, mas quando eu comecei a estudar, a olhar para mim, a praticar mesmo meu autoconhecimento, eu fui vendo que através de mim eu poderia ajudar muitas pessoas, tá bom? Então, meninas, é isso. Então, a nossa live vai ficando por aqui. Agradeço muito, tá, gente? Agradeço muito aqui a atenção de vocês terem parado para estar aqui e ouvir até o final. E eu espero muito, de coração, que isso te ajude. Se você tiver qualquer dúvida, tá? Me procura lá no direct, manda lá um direct, fala, Thaisa, às vezes você quer tratar uma coisa assim muito particular, muito pessoal sua, enfim, qualquer área da sua vida, você me chama lá, me chama que nós conversamos. Vamos resolver isso. O importante é resolver, o importante é você ser livre, é você não viver mais aí nessa prisão, né, de si mesma. O importante é você se amar, é você se conhecer,
Você ser livre desses bloqueios que tá te impedindo de ser feliz, impedindo de alcançar o que você deseja, tá? Então, um abraço, fica com Deus, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês aqui. Abraço. Deixa eu encerrar aqui.